Muita gente comenta o que é que precisa um político ter como formação. Já houve até tentativa de impedir que um deputado recentemente eleito, deputado Tiririca, não tomar posse porque se supunha que ele não era alfabetizado. Eu creio que não é o fundamental. O fundamental não é ser doutor, o fundamental não é ser economista, como hoje em dia está na moda, ou advogado, como sempre se disse. Agora, há uma coisa que um político precisa saber, sendo alfabetizado ou não, é se ele sabe, se ele conhece história. A história de um país é a base para qualquer desempenho de uma atividade pública olhando o futuro. Não há como pensar bem o futuro sem conhecer bem a história. E aqui eu quero chamar a atenção de um fato da história do Brasil que é preciso retomar. Nós precisamos nos debruçar, entender o que aconteceu quando esse país exportou dezenas de toneladas de ouro e prata e nada ficou aqui. É preciso saber e entender por quê. Porque esse país, em um certo momento, era o centro da riqueza mundial, porque aqui, especialmente nas Minas Gerais, em Goiás, em São Paulo, na Bahia, produzia-se ouro com uma quantidade que dava para o Brasil ser o país mais rico do mundo do ponto de vista da renda, senador Palha. O que aconteceu com esse dinheiro? Primeiro, nós não éramos independentes, nós éramos colônia de Portugal. Esse dinheiro tinha que ir para Portugal. O que fez Portugal com esse dinheiro? Gastou. Gastou consumindo vinhos, tecidos, construindo atividades não produtivas, financiando as mordomias da corte. E o resultado? O resultado é que o ouro do Brasil serviu para industrializar a Inglaterra e não deixou nada em Portugal e Brasil, salvo alguns altares bonitos que merecem nossa reverência pela espiritualidade e pela estética. Nada mais ficou. Por que não ficou? Porque o centro de desenvolvimento científico e tecnológico daquele momento era a Inglaterra. E o dinheiro, quando chegava lá, desenvolvia as indústrias que ali estavam sendo criadas pelos tecnólogos, pelos cientistas, pelos educados. Tudo isso no país seria completamente diferente se Portugal tivesse pego aquele dinheiro do ouro e investido na educação de seu povo já lá atrás, no século XVIII e XIX. Se tivesse isso acontecido, os próprios cientistas da Inglaterra viriam para Portugal. E Portugal, que tinha tido a competência de desenvolver a tecnologia das grandes navegações antes dos outros países, certamente teria desenvolvido tecnologias industriais e seria o país que teria dado o salto no momento exato em que a industrialização começava, no momento exato da revolução tecnológica que levou à industrialização. Mas Portugal não fez isso. E o resultado é que, não vou dizer hoje, mas tem sido um dos países mais pobres da Europa. E nisso o Brasil também. Eu lembro essa história, senador Paim, porque vai chegar aqui para essa casa tomar decisão sobre o que vamos fazer com o petróleo do pré-sal. E eu gostaria que cada um de nós nos lembrássemos do ouro ao decidirmos o que vamos fazer com o pré-sal. Felizmente, na semana passada, na sexta-feira, a presidenta Dilma vetou partes do projeto aprovado na Câmara sobre o uso dos royalties e declarou, tanto ela como o senador, ex-senador, ministro Mercadante, de que mandaria para cá uma medida provisória que dirigiria todos os recursos de royalties do pré-sal para a educação de base, fazendo agora o que devíamos ter feito 200 anos atrás, ou 150 anos atrás, quando se esgotou o ouro. Eu espero que essa ideia seja cumprida do ponto de vista da decisão de colocar todos os recursos do petróleo, todos os royalties na educação de base. Mas eu quero dizer que não precisaria de medida provisória.
Primeiro, porque não tem essa urgência toda, porque não é amanhã que nós vamos ter recursos do pré-sal. Segundo, porque já há aqui nessa casa projetos de lei que visam isso. Em 2008, abril, eu apresentei o projeto de lei 116, que fazia exatamente essa ideia, destinar os recursos do pré-sal para a educação. Em julho daquele ano, eu fiz uma evolução graças a uma parceria com o senador Tasso Gereissati. Junto com o senador Tasso Gereissati, elaboramos um projeto em que o dinheiro iria todo para a educação, mas não imediatamente. Ele antes passaria para um fundo. Esse fundo aplicaria o dinheiro e a rentabilidade iria para a educação. Qual é a vantagem desse novo projeto, diferente do anterior? Esse 268, em relação ao 116, é que gastar todo o dinheiro, mesmo na educação, ele se acaba. Mas se você põe esse dinheiro em um fundo, como a Noruega vem fazendo, e esse fundo é administrado, gerando rentabilidade, ele fica permanente. Imagine se lá atrás, nesses últimos 200 anos, Portugal tivesse criado um fundo com o valor que adquiria do ouro do nosso território brasileiro. Até hoje, esse fundo existiria. Imagine o tamanho que teria esse fundo. E se aplicasse isso em educação, certamente seria o país mais rico de todo o mundo. Esse projeto que eu fiz com o senador Tasso Gereissati foi arquivado já em 2011. Arquivado, senador. O que é que nós fizemos? Eu e o senador Aloysio Nunes apresentamos um novo projeto, o 594, em que, juntos em 2011, colocamos a ideia do fundo e da aplicação dos recursos. Veja as vantagens. Primeiro, esse dinheiro fica permanente. Segundo, ele é aplicado em educação. E terceiro, resolve um problema da federação. Quem recebe quanto? Porque pelo projeto que nós apresentamos, os royalties seriam distribuídos a todas as cidades e municípios, na proporção do número de crianças na escola. Com isso, ninguém pode dizer que o dinheiro não está sendo bem aplicado corretamente do ponto de vista da União, da Federação. E mais que isso, o Rio de Janeiro, que é o estado que tem tido maior quantidade de poços de petróleo produzidos pela Petrobras, é um dos estados mais favorecidos por essa minha proposta e do senador Aloysio Nunes, porque é o estado que tem o maior número de crianças na escola depois de São Paulo. A impressão que eu tenho é que o Brasil ganha, que cada estado e município ganha, mas, sobretudo, que o futuro ganha. A presidenta merece nosso respeito pelo fato de ter assumido essa ideia de, pelo menos comunicado, dos recursos serem aplicados em educação. Mas eu volto a insistir, em vez de uma medida provisória, o projeto do senador Aloysio Nunes e meu poderia perfeitamente viabilizar esse propósito que ela tem. De uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira mais eficiente, bastando que as bases do governo manifestem urgência nesse projeto. Eu quero concluir dizendo que a decisão parece ter sido tomada corretamente. O caminho é que talvez não seja ainda, pelo que se conhece, o mais favorável. Gostaria muito, como brasileiro, de ver que o Brasil tomou a decisão séria agora, diferentemente da decisão de 200 anos atrás. A decisão séria de não desbaratar, de não desperdiçar, de não jogar fora esse novo ouro que a natureza nos deu, que são recursos do pré-sal. Mas gostaria muito também, como congressista, como senador, e não posso negar, como autor do projeto de lei, junto com o senador Aloysio Nunes, como antes apresentei com o senador Tasso Gereissati, eu gostaria de ver que a aprovação fosse feita no Congresso, não de uma medida provisória, mas de um projeto de lei.
eu vim aqui lembrar, senador Aloysio, que a história é a única disciplina importante para um político. Para dizer que fico satisfeito de ver a presidenta e o ministro Mercadante falando em todos os recursos dos royalties para a educação. E, finalmente, que não precisa de medida provisória. O projeto está aqui e esse projeto pode ser aprovado sem muita demora, até porque o pré-sal e seus recursos vão demorar muito mais do que o tempo de aprovar esse projeto. Mas sobre isso, eu quero falar depois de passar a palavra, numa parte, ao senador Aloysio Nunes. Senador Cristóvão Buarque, eu, como Vossa Excelência, recebi com alegria a notícia de que a presidente Dilma havia decidido, ao vetar uma parte do projeto de lei que trata dos royalties do petróleo, abraçar a ideia da destinação de recursos, dos recursos que virão, os recursos futuros à educação, segundo uma fórmula pela qual Vossa Excelência vem batalhando há muito tempo. Na legislatura passada, como Vossa Excelência acaba de lembrar, ao lado do senador Tasso Gereissati, e que, diga-se de passagem, contou, no momento em que foi submetido à deliberação desta Casa, com o apoio do atual ministro da Educação, na época o senador Aloysio Mercadante, com o qual, aliás, nós estivemos para pedir a ele o apoio à nossa iniciativa. Veio medida provisória. O projeto de lei está aqui ainda tramitando. E eu, quando li a notícia do jornal, senador Cristóvão, imediatamente me programei para procurar Vossa Excelência hoje, logo na abertura da sessão, para propor a Vossa Excelência algo que seguramente Vossa Excelência haverá de aceitar. É apresentarmos o texto do nosso projeto como emenda à medida provisória em tramitação, cuja tramitação já se iniciou. É uma emenda que se encaixa perfeitamente no objeto da medida provisória. Não se trata daqueles penduricalhos e contrabandos que nós estamos habituados aqui a verberar inutilmente, mas, pelo contrário, é algo que diz respeito à essência do projeto e que vai contribuir para aprimorá-lo, na medida em que nele está incluído um mecanismo, que é o mecanismo da construção de um fundo alimentado pelas receitas e royalties, que será gerido pela União e cujo rendimento apenas, sem tocar no principal, será destinado às despesas de educação, segundo os critérios já consagrados do Fundeb. Eu penso que esse será um aprimoramento da iniciativa feliz da presidente Dilma Rousseff e que vem bem a calhar, né? Vamos aproveitar uma saudável carona. É uma carona de um passageiro que tem tudo a ver com o rumo que a medida provisória deve tomar. Muito obrigado. Senador Aloysio, eu confesso que quando eu tomei conhecimento disso, eu não tive a sua generosidade. Tanto que eu vim aqui pedir que, em vez da medida provisória, se continuasse o procedimento normal de nossa lei. Mas eu não posso deixar de subscrever sua proposta, tomando carona na sua generosidade. Porque cada um da gente que passa por aqui quer ver nossas leis aprovadas com nossos carimbos. Mas o importante, o senhor tem razão, é que essa lei seja aprovada. Eu não tenho nenhum problema de, junto com o senhor, fazer essa sugestão. Querem fazer uma medida provisória? Aqui já está pronta toda a legislação, que foi muito bem estudada por nossos assessores, com muito cuidado. É um trabalho muito cuidadoso. Mas eu queria aproveitar, nessa mesma linha, dizer que, apesar de ser autor da primeira, em 2008, junto com o senador Aloysio agora, e antes com o Tasso Gereissati, eu não tenho ilusão de que esse dinheiro pode nem vir, porque ninguém tem certeza do que vai acontecer com as reservas do pré-sal, ninguém tem certeza do tamanho delas, ninguém tem certeza da viabilidade tecnológica de tirar lá de baixo, ninguém tem certeza do preço que será o petróleo daqui a 20 anos. Por isso, embora eu seja autor da ideia, seja autor do projeto e vou brigar por ele, eu peço que, por favor, não
subordinemos a educação a recursos do pré-sal. Eles têm que vir como adicional, como algo a mais. Por favor, querer colocar a educação brasileira na espera dos royalties do pré-sal é um gravíssimo erro. Talvez mais grave até do que não colocar os royalties do petróleo comprometido com a educação. Não colocar os royalties do petróleo com a educação é um erro gravíssimo do tipo que nós cometemos com o ouro. Mas esperar pelos royalties para fazer aquilo que a educação brasileira precisa começar a fazer já, porque já devia ter feito, será um erro também. Os royalties do petróleo tem que ser um adicional. Quando ele chegar, mas muito antes, desde já, é preciso começar a trabalhar e colocar mais recursos. E aí eu concluo dizendo, sabendo onde colocar. Porque a ideia pura e simples de elevar a contribuição do Brasil à educação a 10% do PIB pode não dar bons resultados, pode ser frustrante, porque esse dinheiro pode ser mal aplicado. Chovendo no quintal de uma escola, na primeira chuva o dinheiro vira lama. É preciso saber, São Capiberibe, como é que esse dinheiro caminha até chegar na cabeça de cada criança. Tem que saber qual é o caminho. E o PNE não formulou o caminho, formulou apenas intenções e um determinado valor de recurso a ser aprovado. Nenhum de nós vai ficar contra 10%. Não há a menor justificativa para ficar contra. Mas nenhum de nós pode se contentar de que o PNE se limite a isso e às suas intenções. Tem que dizer como esse dinheiro vai ser gasto. Eu venho defendendo, criando uma carreira nacional do magistério. O governo federal assumindo a responsabilidade pela educação de base e começando já, e quando houver o dinheiro do pré-sal, que ele seja todo aplicado na educação. Fica aqui, concluindo, a minha aceitação da generosa sugestão do senador Aloysio de que abramos mão da autoria do projeto. Entreguemos à presidenta da República o nosso projeto e ela transforme numa medida provisória que nós vamos aqui lutar para aprová-la. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar.